dia, tudo bem? Desejo que estejam todos emocionalmente bem, de saúde boa. Logo essa pandemia toda vai passar e você vai poder voltar a se encontrar. Quero dizer que foi muito bom vê-los na semana passada, na aula online. Então hoje temos essa videoaula para vocês assistirem aí. Mas na próxima semana vamos tomar um café juntos, então, virtualmente, numa aula para tirar dúvida online, certo? Então, gente, como nós falamos na semana passada, eu quero dar uma retomada em algumas coisas que a professora Renata já trabalhou com vocês, que a gente foi discutindo também ao longo das aulas, que diz respeito à transmissão do calor. E aí é uma parte que basicamente vocês já têm conhecimento desses conceitos, já têm condições de compreendê-los em situações do dia a dia, tanto que já o fizeram, mas no final da aula passada, quando eu pedi para vocês irem construindo o mapa conceitual, alguns fizeram uma expressão de que não pareciam estar compreendendo os conceitos de uma forma integrada ou não estar conseguindo perceber a relação entre eles. E aí eu fiz esse resumo aqui, só para a gente retomar algumas coisas do que é importante ficar dessa transmissão do calor, pensando também naquilo que vocês vão fazer no próximo ano, que é o Enem. E volta e meia tem sido recorrente a cobrança de questões que envolvam o raciocínio aí da transmissão ou da transferência do calor, certo? E aí, gente, essa primeira imagem que eu coloquei aqui no material, inclusive esse material vai estar postado também no Siga para vocês baixarem ele e poderem dar uma lida com mais calma. Essa primeira imagem aqui, tenho certeza que todos vocês lembram lá da aula da professora Renata. Então, o que acontece em relação aos processos de transmissão do calor? São 3 processos pelos quais o calor pode se propagar. Então, a energia na forma de calor pode se propagar. Um deles é a radiação, também chamada de irradiação, que basicamente a gente pensa no Sol como sendo o astro aí que mantém a Terra aquecida, as ondas de calor chegam do Sol até a Terra. Temos a condução, e aí nessa condução temos clareza de que ela acontece em corpos sólidos, basicamente em contato. E o terceiro processo é o que a gente conhece por convecção, que é basicamente o transporte de matéria em fluidos. Então eu falei desses 3 processos aí, primeiro, segundo e terceiro, mas já quero enfatizar para vocês que não tem uma ordem de importância ou de, esse aquece mais que aquele outro. Não tem. Eu só falei nessa ordem porque é o que apareceu na imagem aqui. E aí a gente vai discutir um pouquinho, retomar na verdade cada um deles. E o que esses processos de transmissão de calor, então, eles nos possibilitam? Entender como que se dá o maior ou menor conforto térmico para uma pessoa dentro de uma edificação. Aquilo que nós falávamos um pouquinho na semana passada. Ter uma casa toda de vidro, vidro comum, é interessante? O que é mais interessante? Eu ter um tijolo que ele seja 100% preenchido, um tijolo sólido, ou ter um tijolo de 6 furos, por exemplo? O que tem no tijolo de 6 furos? Tem ar. Então o ar é um bom isolante. Então essas coisas todas das propriedades térmicas dos materiais construtivos, a professora Renata vai trabalhando em cima da norma com vocês. Mas o que a norma toma por base? Esses processos de transmissão do calor ou de transferência. Então o que dizem esses processos? Ou sobre o que eles vão versar? Primeiro, o processo de condução ocorre apenas em meios materiais, então sólidos, e a energia passa de partícula para partícula sem que elas sejam deslocadas. Esse é o primeiro processo que tem que ficar bem claro para vocês. As coisas ou as partículas não se deslocam no espaço. Por exemplo, vocês vão cozinhar, então já que na semana que vem vamos fazer um café coletivo virtual,
Imagine que vocês vão cozinhar para o café e deixam a colher de inox em contato com a panela que está no fogão lá aquecendo. O que vai acontecer com essa colher? Ela vai aquecer. Nesse aquecimento, partículas saíram da panela e foram para a colher, ou ainda, as partículas que estavam na ponta da colher lá foram para o cabo? Não. O que acontece é uma vibração maior, uma energia maior que eleva a temperatura. Mas elas não saem do lugar, as partículas permanecem nas suas posições de equilíbrio. Certo? Esse é um primeiro ponto super importante. Segundo ponto. Por que eu coloquei entre parênteses a palavra sólidos? E dentro dos sólidos ainda, vamos pensar o seguinte. Vocês têm uma madeira e um metal. O que é vantajoso em termos de segurança? Ter um cabo de uma panela sendo de ferro ou um cabo de uma panela sendo de madeira? De madeira. Justamente porque o processo de condução na madeira não é tão eficiente quanto no metal. Então, de modo geral, a condução acontece nos sólidos, mas é muito mais evidente nos metais. Por isso que vocês colocam o metal no fogo e ele vai aquecer e você vai encostar e vai queimar. Certo? Mas tenham sempre em mente que na condução as partículas permanecem na posição que elas estão. O outro processo que está aqui é a radiação, ou como eu já disse, também chamada de irradiação. Então ela consiste na transmissão de energia por meio de ondas eletromagnéticas, ou especificamente a radiação infravermelha, que é conhecida como as ondas de calor. E a energia transmitida pelas ondas eletromagnéticas, ao ser absorvida por um corpo, aumenta sua energia interna, sem aquecer o meio em que se propaga. Duas coisas que tem que ficar, três na verdade, que tem que ficar muito claro para vocês quando a gente fala em transmissão do calor por irradiação. O que existe do Sol até a Terra? Tá, existem outros planetas, existe um cinturão de asteroides, existem elementos, corpos celestes aí. Mas, de modo geral, todo aquele espaço é preenchido por vácuo. E mesmo assim, essas ondas de calor do Sol conseguem chegar até a Terra. Então, uma questão interessante aqui, que define muito bem a radiação, é que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. E isso a gente vai retomar no final do segundo ano para discutir um pouco da ondulatória. Mas agora já tem que ficar claro isso. A Terra é aquecida graças à propriedade das ondas eletromagnéticas se propagarem no vácuo. Segundo ponto. Essas ondas eletromagnéticas, quando atingem o corpo, elas aquecem o corpo, mas o meio não. O meio permanece na temperatura que estava. Então, quando a onda atinge o corpo sim vai aquecer, mas o ambiente não. E o terceiro ponto, super importante também, é o seguinte. Esse processo de aquecimento por irradiação implica que, quando um corpo tem uma determinada temperatura, esse corpo vai emitir ondas de calor. Então, de modo geral, embora tenhamos o Sol como um elemento importante aí, qualquer corpo aquecido vai emitir radiação, vai emitir ondas de calor. Então, ter corpos com uma determinada temperatura vai possibilitar que esses corpos estejam emitindo ondas de calor. Certo? E o terceiro processo é o de convecção, que é aquele onde acontece nos fluidos, e nesse processo ocorre o transporte de energia juntamente com o transporte de matéria. E aí talvez esse processo de convecção seja o que a gente mais discute em termos práticos, que envolve, por exemplo, por que o ar-condicionado é instalado na parte superior das casas e não embaixo? Por que o freezer das geladeiras normais fica na parte de cima e não na parte de baixo? Ou o que acontece, que mecanismo eu tenho que ter quando eu tenho freezer na parte de baixo? Tem que ter uma inversão ali de sentido.
Quando eu tenho, por exemplo, as brisas, o que acontece com o ar mais aquecido que fica na areia ou na água? Então, esse processo de convecção é o mais próximo de nós em termos de pensar coisas práticas. E esse processo obrigatoriamente envolve transporte de matéria. Então, significa que a água numa panela aquece por completo, porque ficam acontecendo correntes de convecção deslocando água. O ar-condicionado do nosso quarto refresca o ambiente todo, porque ficam acontecendo trocas de calor ali e o ar fica se movimentando. Então isso tem que ficar super claro para vocês na convecção. E aí, como eu dizia no início do vídeo, todos esses processos a professora Renata trabalhou. Então eu só trouxe agora uma retomada disso. E para exemplificar, talvez de uma forma que é super relacionável, é o caso da garrafa térmica. Então, no caso da garrafa térmica, e aqui embaixo nessa figura tem alguns elementos que compõem uma garrafa térmica, fica super evidente essas trocas de calor acontecendo ali. Então, uma garrafa térmica é um dispositivo que vai tentar manter a temperatura em equilíbrio por um tempo maior possível. Então, manter uma temperatura estável dentro dela. E aí, a gente nunca para pensar, porque a gente compra a garrafa, vem com aquela proteção em volta, vem com a bomba para a gente encher e deu. Mas 3 propriedades ou 3 características que tem internamente aquela capa, enfim, que a gente vê dela, vão dificultar esses processos de transmissão do calor. Então, primeiro, as paredes internas são feitas de vidro, então, que é um mau condutor de calor, para atenuar o processo de condução. Então, as paredes internas, elas não querem que o calor saia da garrafa. Então, o primeiro processo ali é que tem que ter um mau condutor de calor. Então, o vidro. Essas paredes são ainda duplas e separadas por uma região de vácuo, também para dificultar a troca de calor por condução. E aí, aqui agora, voltando um pouquinho na condução, se ela acontece nos sólidos e é mais eficiente nos metais, implica que ela precisa de um meio material. Então, se eu tenho um vácuo, esse processo de condução ele não é favorecido. Então, por isso a importância do vácuo entre essas paredes. Certo? Outro ponto importante. O vidro é espelhado para que o calor radiante seja refletido, atenuando dessa forma as trocas por irradiação. Então, 2 paredes de vidro, vácuo entre elas para dificultar a condução. Ok. Internamente, na parte mais interna dessa ampola de vidro, ele tem uma película reflexiva, justamente para dificultar mais um processo aqui que é o da irradiação. Então, quando essas ondas de calor começam a tentar escapar, elas automaticamente são refletidas por essa camada. Então, elas vão ficar presas ali dentro. E o último, a tampa e o suporte isolante da parte de baixo também dificulta a condução. Então, por isso que eu tenho uma tampa plástica ali, bem vedada, da mesma forma que o apoio de baixo ali é de um material que vai evitar essa troca de calor por condução. E aí, retomando então, a garrafa térmica é um ótimo dispositivo para vocês relacionarem as trocas de calor. Certo? E a terceira figura que tem aqui, tenho certeza que vocês já discutiram também, que é a troca de calor nos fechamentos, que a professora Renata já trabalhou. Então, as trocas de calor, como eu já disse, tanto condução, convecção e radiação, vão possibilitar um maior ou menor conforto térmico da edificação. Mas as propriedades dos materiais e a intensidade do fluxo térmico dependem da condutibilidade térmica do material e da espessura do fechamento. Então, quando a professora Renata trabalhou essa parte do fluxo de calor ali nos fechamentos, então ela discutiu muito mais as propriedades do material, que essa troca de calor, ou que essas propriedades dependem da superfície, e aí trabalhou questões de cor, de material reflexivo, metálico e tudo mais. E aí ela trouxe essas 2 questões super importantes, que dependem ou que influenciam nos materiais térmicos, nas propriedades deles, na verdade, que são a condutibilidade térmica e a espessura do fechamento.
E aí, quando ela falou dessas propriedades e tudo mais, ela sempre tinha por trás a questão de dificultar o fluxo de calor. Dificultar no sentido que atrasa um pouco o aquecimento e da mesma forma vai atrasar depois o resfriamento. E aí ela entrou com o conceito de atraso térmico e de inércia térmica. E esse fluxo de calor, a física aborda da mesma forma, considera os mesmos processos numa equação que é conhecida como fluxo de calor, que é esse φ aqui, que nada mais é do que a quantidade de calor que atravessa uma superfície num determinado intervalo de tempo. Então a definição de fluxo de calor é essa. Quanto de calor vai passar ou vai ser transmitida por uma superfície num intervalo de tempo considerado. E aí, pensando num determinado material, como que se pode calcular essa equação, essa quantidade de calor na unidade de tempo, quando eu conheço as propriedades de um material? Ora, depende de um coeficiente lambda, que é justamente a condutibilidade térmica do material, ou condutividade. E aí, se vocês olharem nos livros de física, a maior parte deles vai representar lambda por um K, então que é a mesma coisa, condutibilidade térmica. Mas como estamos trabalhando de uma forma a tentar mostrar para vocês que física e conforto andam juntos, estou trazendo a mesma nomenclatura utilizada pela professora Renata. A é a área dessa superfície. ΔT aqui é a variação de temperatura entre, por exemplo, o ambiente externo e o interno. Ou se eu tenho uma barra de ferro comprida entre as extremidades dela. E esse Ezinho aqui é quem? A espessura, que é justamente, se eu pensar numa edificação, a espessura desse fechamento. Certo? Então, o fluxo de calor é isso. O entendimento dele, a definição, é a quantidade de calor transmitida na unidade de tempo. E se vocês conhecem as propriedades do material, condutibilidade térmica, área, variação de temperatura e espessura, vocês conseguem calcular ele de uma forma bem direta e tranquila. Então, como eu disse, eu queria fazer uma retomada só desses principais conceitos aqui. E aí, só trouxe ainda uma tabela, um quadro, com alguns valores de condutibilidade térmica. Então, aqui, para prata, por exemplo, é 0,97, para o cobre 0,92, para alumínio 0,5, para o ferro 0,12, para a cortiça 0,00013, para o ar 0,000055. Duas questões importantes aqui. Primeiro, é dessa relação aqui, ó, desse númerozinho que representa a condutibilidade térmica, que a gente afirma sempre que o ar é um ótimo isolante térmico, porque ele tem um coeficiente de condutibilidade térmica muito baixo. E essa unidade de medida aqui, para esse coeficiente, caloria por centímetro vezes segundo vezes graus Celsius, sai justamente dessa equação aqui. Então, se eu quero encontrar a unidade de medida de lambda, eu vou isolar ele. Então, fluxo de calor aqui já tem um calor aqui. Então, a espessura vai para o outro lado, a área vem para baixo, a variação de temperatura vem para baixo também. Então, essa unidade de medida aqui, ela não é do sistema internacional e sai da equação do fluxo de calor. Quando a professora Renata trabalhou as propriedades dos fechamentos, ela passou uma tabela para vocês também com essa característica aqui dos materiais no sistema internacional, sem problema nenhum. Então, quando a gente trabalhar com o fluxo de calor ou cobrar de alguma forma, ou quando vocês se depararem com fluxo de calor em questões de vestibular ou de Enem, a relação que vai aparecer, caloria tem que ser substituída por joule, e aí é uma regra de 3. A área, em vez de centímetros quadrados, tem que ser em metro quadrado. A espessura, em vez de ser centímetro, tem que ser metro. E a variação de temperatura tem que ser em Kelvin e não em graus Celsius. Mas é a mesma relação com unidades diferentes. Certo? E aí, só para ilustrar isso,
Eu coloquei um exemplo resolvido aqui, naquele mesmo esquema que eu já estava mandando nos outros materiais, tentando explicar ou definir de forma mais direta possível e clara quais são os processos que vocês precisam levar em consideração. Então, essa questão diz o seguinte, ó. Considere uma barra de alumínio de 2 metros de comprimento e 10 centímetros quadrados de área de seção transversal. Uma de suas extremidades está em contato com água em ebulição a 100 graus Celsius e a outra extremidade está em contato com gelo a 0 graus Celsius. Ao longo do seu comprimento, a barra é isolada para evitar perdas radiais de calor. Considerando que o coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio é 0,5 cal centímetros segundo graus Celsius, determine o fluxo de calor através da barra. Então, vocês têm um monte de informações aqui: comprimento, espessura, diferença de temperatura, condutibilidade térmica. Então, se vocês têm todas essas características aí, o fluxo de calor vai sair utilizando dessas quantidades, dessas grandezas. Então, lambda é o coeficiente de condutibilidade térmica. Vocês já têm do alumínio dado ali 0,5. A é a área de seção. Então, se vocês têm uma barra de alumínio comprida, 2 metros nesse caso, está dizendo que a área de seção transversal, como se vocês olhassem essa barra sendo transpassada, ela é de 10 centímetros quadrados. Então, vocês já têm essa unidade aqui. Esse ΔT, ou variação de temperatura, nesse caso de transmissão do calor ou de fluxo de calor, a gente interpreta ele como diferença de temperatura. Isso implica que uma extremidade da barra está no gelo a 0 graus Celsius e a outra extremidade está na água em ebulição a 100 graus Celsius. Então, a diferença de temperatura entre essas duas extremidades é de 100 graus Celsius. E agora vem aquela espessura. Então, imaginem essa barra de uma área de seção de 10 centímetros quadrados. Quem é a espessura nesse caso? É justamente o comprimento, porque é ao longo de todo o comprimento da barra que o calor vai fluir. Então, lá no fechamento, a gente trabalha com uma espessura de um tijolo, digamos assim, ou de uma camada de um material. Nesse caso que eu tenho uma barra, vocês têm que entender essa espessura como sendo o comprimento. É isso que vai definir qual é o comprimento ou a espessura mesmo que o calor vai ter para fluir. Então, nesse caso, 2 metros. Mas, como a área está dada em centímetros quadrados e o coeficiente de condutibilidade envolve 1 centímetro, vocês precisam transformar esses 2 metros para centímetros. E aí vem 200 centímetros. E aí faz os cálculos de forma tranquila ali, chega nesse fluxo de calor 2,5 calorias por segundo. E aí, por que a unidade de medida de fluxo de calor é caloria por segundo? Primeiro, porque quando vocês colocam todas as unidades de medida envolvidas aqui, vai resultar caloria por segundo. Mas a definição de fluxo de calor já indica isso. Qual é a quantidade de calor que vai ser transmitida na unidade de tempo? Então, caloria por segundo daqui. Certo? E aí, então, de modo geral, era isso que eu queria retomar com vocês, para ficar bem claro esses processos de transferência de calor, porque, como eu disse, volta e meia é recorrente de acontecer questões que envolvam isso, e a gente ainda vai, ao longo do terceiro ano, retomar alguns aspectos disso. Então, é uma coisa tranquila, vocês conseguem caminhar nas duas disciplinas com esses conceitos, mas é sempre bom dar uma retomada nisso. E aí eu coloquei agora 6 questões ali, 6 atividades para vocês tentarem fazer. E na semana que vem eu vou postar lá no Siga a resolução delas, na quarta-feira possivelmente, um dia antes da aula. E aí na quinta-feira eu mando o link para a gente assistir, para vocês entrarem numa sala de reunião lá para a gente ter a nossa aula online, certo? E aí a gente se enxerga
para discutir essas questões e qualquer outra dúvida que possa vir a surgir. Beleza? Se cuidem, fiquem bem. Um abração para todos vocês.